Fala, guerreiro e guerreira, beleza? Bom, a gente vai fazer aqui a correção dessas questões aqui de comparativo, ok? Lembrando que ah, nós temos como maioria, de fato, as questões de comparativo adjetivo, né? Então, o comparativo adverbial não é um assunto que aparece muito em provas, tá bom? Então, a gente vai, de fato, treinar aqui o comparativo adjetivo e a gente vai ver algumas observações em relação ao comparativo adverbial, tá bom? A gente pode também ver a diferença, a similaridade em relação aqui a esses conteúdos. Lembrando que também no nosso simulado a gente tem o comparativo adverbial também para a gente treinar mais, ok? Então, primeira questão aqui, a gente tem uma banca que costuma cobrar muito esse assunto, que é a EA. Né? Então, a EA ela cobra bastante aqui esse assunto e a gente vai ter dessa frase falando o seguinte, ó. The pressure outside the cabin is than inside the pressurized cabin. Então ele está falando em relação à pressão, né? Então tem a pressão aqui do lado de fora, comparado então à pressão na parte interna, né? Que é pressurizada ali na cabine. Aí você vai ter, inclusive eu coloquei até essa aqui lá no story, muita gente errou, muita gente mesmo, e a gente vai observar onde que o pessoal errou mais, tá? E aí você tem um enunciado que fala choose the best alternative to have the text completed correctly. Então você vai escolher a alternativa para ter o texto completado, né, o texto preenchido corretamente. Então a gente vai observar aqui que a gente tem, ele já mostrou até para gente, para que você possa observar se vai ser o comparativo de superioridade ou se vai ser o superlativo, ok? Percebe que você está fazendo aqui uma pressão, olha, eu estou olhando, uma comparação da pressão, né? Da pressão do lado de fora e da pressão do lado de dentro, a pressão interna, né? Então você está comparando duas coisas aqui, é uma comparação equivalente, ok? Não é aquela comparação desproporcional. Segunda evidência, né, temos aqui o verbo to be e o than que faz essa comparação direta, né? E aí temos o adjetivo low, de ser algo que baixo, né? Aqui você tem um adjetivo curto, né? Somente 3 letrinhas, ele é um monossílabo e a gente vai fazer o quê? A gente vai acrescentar o ER no final. Então, o ideal você teria aqui, ó, is lower than. Só que a banca trouxe o much para justamente intensificar. Então a alternativa correta é a letra C, né? Onde muita gente errou foi justamente quando eu coloquei lá no story lá do Insta, muita gente marcou a letra A, né? E aí não pode ser o more low, por quê? Porque low é um adjetivo curto, ok? Então tem que ser lower. E aí a galera deve ter achado estranho porque apareceu much ali na frente, tá? O much é meramente um intensificador, ele não precisa estar aqui, tá bom? Não precisa aqui ter o much, ok? Ele só intensifica, só basta saber isso. Então se a ESA cobra dessa forma, for cobrar dessa forma, a questão vai estar 100%, não vai ter nada de errado, ok? Vamos para a segunda questão. Segunda questão, a gente tem mark the sentence from the text that is an example of comparative form. Então, eu acho legal essa parte, né? Retirar do texto. Isso aqui agora é uma questão da EPICAR. E aí você vai ter, então, a letra A, que diz owned or controlled by an employer. Né? Então, proprietário, né, ou pertencente, né, ou controlado por um empregador. Aqui é empregador, tá bom? Não é comparativo, tá? Então aqui, ó, empregador, ou seja, aquele que emprega, é aquele agente executor do verbo, ok?
Um outro exemplo. Não pode confundir isso aqui, tá bom? A ESA até agora não bisurou em relação a isso, mas ela pode bisurar, né? Você tem, por exemplo, o verbo drive, dirigir. Então, quem dirige, o agente executor que dirige, que exerce esta ação, é o driver, o motorista. Aí você já tem, por exemplo, ó, motorista, tá bom? Você tem drive do verbo dirigir, então se a gente fosse traduzir ao pé da letra seria dirigidor, mas a gente não fala dirigidor, né? A gente fala motorista porque é aquele que opera o motor ali, né? Vai realmente tocar ali o motor do veículo. Letra B você tem most child marriage can be considered slavery. Então ele vai falar que a maioria, né, a maioria dos casamentos infantis pode ser considerada escravidão, tá bom? Então aqui também é falso. Na letra C, people are much more vulnerable to slavery. Então, ó, esse much novamente ele está aqui como intensificador, não precisaria dele aqui, mas aí você tem o more vulnerable, mais vulnerável, né? Então, de fato, dizendo que as pessoas são mais vulneráveis à escravidão, ok? Então, aqui, retirado do texto, a gente tem esse contexto de que um grupo de pessoas, né, está mais propenso à escravidão do que, por exemplo, de repente uma escravidão animal, né, um outro tipo de escravidão. Então, por que eu botei falso? É certo, letra C. Meu Deus, não tá nem de madrugada, o Morfeu já tá apertando aqui a gente, ó. Letra D, that need to be taken to end slavery across the world. Então, ó, que precisa, ó, to be taken to end, ser levado ao fim, né, o que? A escravidão pelo mundo. Então, aqui também não tem a comparação, né? Exatamente, né, o sono pegando, né? Porque 7 horas da manhã eu já tenho que estar lá na escola para receber os alunos, né? Porque agora eu estou praticamente ali como se fosse também um inspetor de aluno, né? Fico ali pelos corredores e tal, já não tô mais na sala de aula desde o ano passado. Então eu dou assistência lá à equipe, né? E, e aí de tarde eu geralmente tenho as gravações para fazer, né? E aí quando eu não tenho, eu consigo até tirar um cochilo de tarde. Quando eu consigo tirar um cochilo de tarde, eu consigo ficar disposto, revigorado, né? Hoje foi um dia que eu não consegui tirar o meu cochilinho, dar aquela torada de 1 horinha pelo menos, né? Tá vendo que eu tô ficando velho, ó. Preciso dormir de tarde. Vamos lá. Questão 3, ó. Complete the dialogue, use the right form of the adjectives. Então isso aqui a ESA já cobrou. A ESA cobrou isso aqui 2022, né? Então, e aqui essa questão aqui era de 2017. Então é uma questão também sempre presente nos viradões, por exemplo, né? É uma questão aí que está sempre presente. Então, eu, né, apostava também nesse tipo de cobrança da ESA e de fato veio, né? De fato veio, onde a ESA realmente ela testa, já passa a testar o candidato das 3 formas, né, do adjetivo, na sua forma base, na forma comparativa ou na forma superlativa, né? Que você sabe perfeitamente, né, o que cada um desempenha ali na função, né? Então, ó, você tem a letra A que fala assim: Would you like to go to the beach on Friday? Você gostaria de ir à praia na sexta-feira? Na sexta-feira? Aí a letra B você tem actually, que significa, ó, de fato, para dar um peso de veracidade, tá bom? Não é atualmente. Cuidado que isso aqui aparece muito em prova, hein? Tem relação de sinonímia com indeed. De fato, indeed ou in fact, ok? Ou pode até ser mesmo o really. Calma aí que fazer a letra melhorzinha. Ó, pode ser até o really de realmente, verdadeiramente.
Aí ele fala, I think Saturday is. Então, a primeira coisa que ele está fazendo, ele está comparando sábado com a sexta-feira. Ele vai falar, então, que sábado é melhor para mim, ok? Aqui não é aquela comparação direta, tá bom? Por quê? Porque já foi falado sexta-feira. E aí ele falou assim, sábado é melhor para mim, ok? Então, implicitamente, você entende o quê? Que ele está comparando com o dia que foi falado anteriormente, a sexta-feira. Por isso que a gente não tem o than aqui, tá? Então, você vai ter aqui o better, ok? Que no inglês britânico, eles vão falar better. Aí você vai ter agora o quê? Na segunda parte. A resposta já é encontrada logo na primeira, né? Verdade, ó, better. E aí ele fala, Friday is my, ó, parará, day. Então esse day que ele está falando, ele está dizendo agora que sexta-feira, comparando em relação aos 7 dias da semana. Né? Então, dos 7 dias, sexta-feira é o meu dia mais ocupado. Is my busiest. Ok? Aí, resolvendo até essa questão, eu lembro que um guerreiro chegou a perguntar em relação ao artigo definido, né? Porque, por exemplo, quando você vai falar o melhor, the best, se eu falar que, por exemplo, é o mais ocupado de todos, the busiest. Só que quando você tem, por exemplo, ali o my, tá vendo? Que é o possessive adjective, ele já é um caracterizador que restringe também, né? Ou seja, que especifica, né? Não que restringe nesse caso, mas que especifica também, tá bom? Então, ele vai falar que é o meu dia mais ocupado, ok? Então, não precisa ter artigo definido aqui. Então, toma cuidado, por quê? Porque a ESA gosta de cobrar a escrita gramaticalmente correta, né? Então, tem que tomar cuidado, porque ela pode colocar ali um artigo que não tem nada a ver ali, tá bom? Agora a gente tem uma da ESFESEX, né? Lembra que eu falei com vocês que a ESFESEX e as questões antigas da ESPESEX são questões que desenham aqui para a gente a imagem da prova atual da ESA. Né? A gente já tirou a prova real, resolvendo uma questão antiga da ESPESEX e apareceu no mesmo formato, né? na prova da ESA. Aí o que você tem aqui, ó. Choose the word that best completes the sentence below. Você vai escolher a frase que melhor completa a frase abaixo. Aqui, olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Ó, essa questão é de 2016, é da ESFESEX, na minha opinião, pô, uma questão perfeita, nem parece que é do Exército, né? Porque muitas das vezes a ESA caga em algumas questões de inglês, né? Me perdoe o palavreado, mas é a linguagem militar, você vai ouvir muito isso. E essa questão está muito perfeita, cara. Está muito perfeita. Eu vou te explicar por quê. Porque aqui vale também a compreensão do tempo verbal aqui que tem na plataforma, mas que a gente vai estudar aqui na nossa aula, tá bom? A gente vai rever, vai atualizar. Então, olha só que você tem interessante, ó. Place é lugar. Lugar. Aí olha o que você tem aqui, ó. I've ever visited. Ó, então seria ele falando assim, ó, uma espécie de que eu já visitei. Visitei. Então você tem ali a construção, esse I've é a construção do I have, pronome I com auxiliar have, mais o que? Temos aqui o visit, ó, que no particípio passado, visited, que é, então, ó, que já visitei, esse já é composto pelo ever, é uma forma, inclusive, de enfatizar que você pegando a timeline, isso aqui, ó, vamos lá, eu vou colocar aqui os espaços. Ó, minha missão é resolver essas 10 questões em 1 hora. Não sei se eu vou conseguir, já temos 15 minutos.
Vou tentar, mas tem que bisurar, né? Se precisar passar de 1 hora, né? E essa aqui, ó, é a construção, aqui embaixo agora, ó. Present Perfect, presente perfeito, ok? E olha só uma coisa interessante, que o presente perfeito ele também expressa pra gente uma ação que aconteceu no passado, e a gente não sabe quando. Por quê? Porque o que vale é a experiência, é a vivência, o que a pessoa viveu na vida toda dela. Entendeu? A vida toda. E essa vida toda, ela é marcada até por esse ever. Tá? Então vai falar que é o lugar, e aí qual é o adjetivo que a gente tem aqui? A gente vai ter, para completar aqui, o far, que significa longe. Então o que você tem aqui? Aí ele fala, ó, was the Netherlands, né? Foi aí os Países Baixos, tá? Então o que você tem aqui? Então se ele fala que eu já visitei, você consegue inferir que ele visitou mais de um lugar, ou mais de 2 lugares, né? Então a partir de 3, 4, 5, né? Então ele visitou vários lugares. E dentre esses lugares que ele visitou, The Netherlands foi o lugar mais longe. Então isso indica pra gente o quê? Indica aqui o superlativo, ok? Então, inclusive, até esse já também acaba marcando pra gente que deve ser apresentado aqui o superlativo. Por quê? Porque eu estou falando da vida toda da pessoa. Ó, então é o superlativo. Por quê? Porque ele já visitou pelo menos aqui uns 3. Então estou comparando 1 para 3. Tá vendo? Está desproporcional. Então você vem para o superlativo. Ó, the most, cadê? Falta um complemento. Cadê o adjetivo? Né? Então a letra A já está fora. Ó, the more far, pode? Não, o que você sabe? Que o far ele é um adjetivo irregular. Se ele é irregular, não tem more na frente. Então, olha só, olha só que eu estou falando para você, né? Que de fato é a mentalidade da ESA, né? Porque até aqui nessa questão, que é da SFSEX 2016, né? Eles ainda colocaram, né? Baseado na escrita gramaticalmente correta, né? Então a letra B é uma escrita gramaticalmente incorreta, ok? E aí você percebe isso nas demais. Ó, não precisaria nem fazer todo esse pensamento que eu fiz aqui. Eu fiz a título da parte da aprendizagem mesmo, para que você possa ficar bisurado para uma outra questão parecida com essa. Mas olha, esse forest da letra E também está errado, não é essa forma escrita desse adjetivo, porque ele é irregular. Também não é a letra D. Todas essas formas escritas estão erradas. Só a letra C é que foi escrito corretamente, que é the forest, ok? Forest. Então, a gente até estudamos, nós até estudamos em relação ao forest e ao forest, né, que é aquela parte mais subjetiva, né, o forest. Por exemplo, para mais informações, né, for forest information, né, e o forest, aqui, ó, do jeito que a gente estudou, o forest mais usado em distância física, mais longe fisicamente, ok? Então a gente conseguiu bisurar legal aqui. É uma forma interessante que eu acho que a gente consegue perceber que não acaba não sendo. Fica nítido para a gente que não é a mesma banca, né? Por exemplo, a SFSEX da ESA, de fato não são. Por quê? Porque se a ESA fosse uma banca bisurada, igual, por exemplo, a da SFSEX, é uma forma muito legal de cobrar o superlativo, colocando essa ideia aqui do presente perfeito, ó, tá? Indicando a experiência da pessoa da vida toda, que acaba sendo uma inferência, né? Pô, imagina, a pessoa tem 30, 40 anos, e ela fala, o lugar mais longe que eu já visitei. Então, pô, dentro dessa experiência de vida, eu não posso inferir aqui que é uma comparação apenas de um lugar para o outro, né? Então, muito boa essa questão, cara, excelente, excelente. Eu até, tem vezes que eu tenho vontade de mandar um e-mail para a ESA para falar, olha, essa questão aqui é muito boa, vocês têm que cobrar essa questão aqui, né? Faz esse favor aí, porque eu tô bisurando meus guerreiros, a minha tropa.
Minha tropa tá bisurada, então dá um presente desse pra minha tropa aí, pô. Né? Então, ó, outra questão também legal. Aqui, a própria banca já apresentou pra gente uma comparação indireta. Porque você vai ter, ó, positive thoughts make work easier. Então tá falando, ó, que pensamentos positivos fazem o quê? Work easier. Fazem o trabalho mais fácil, né? Então eu vou colocar até assim, ó, ser, que é a expressão que a gente usa, ser mais fácil. OK? Então sublinhado dá a ideia de quê? Vai dar a ideia de quê? Aí tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque se você for só o pé da letra na interpretação, advice significa conselho. Olhando assim, você até pode levar a acreditar que é, mas ele está falando em relação à palavra sublinhada, tá bom? Underline, sublinhada, ó, easier. Então, a palavra easier não é conselho. O conselho indicado por palavra, nós teríamos, por exemplo, should, deveria. Ele expressa o advice, tá bom? Então, aqui é falso. Result. Resultado é mais no sentido de uma expressão, uma conjugação, uma conjunção, né? Então também não. Letra C, comparison, é comparação, exatamente. Por quê? Porque ele está comparando, ó, indiretamente, quando é comparação indireta, você tem uma inferência, você tem uma ideia implícita. Então quando ele fala que pensamentos positivos faz com que o trabalho fique mais fácil, né? Ele tá comparando, por exemplo, uma pessoa ou um trabalho sendo executado sem o pensamento positivo em relação a um trabalho que é realizado com o pensamento positivo, tá bom? Então, conclusão também não vai ser. Tá? Então, de fato, letra C aqui. E aí, quando você tem essa comparação implícita, não tem o then, tá bom? O then, que na língua portuguesa é o que, mais alto que, mais fácil que, aí você tem, né, logo o que você está comparando logo em seguida, ok? Então vamos lá. Sargento Ferreira acabou de chegar aqui. Só foi porque eu estava falando, né? Pô, Sargento Ferreira no passado foi o guerreiro mais fraco, errou só uma questão, agora ele está bisurado, vai acertar todas. Aí chegou 8h30. Aí já. Ó, vou falar uma coisa, hein? Domingo é o nosso projetão, tá? O material já está praticamente pronto. Só vou terminar a formatação dele. E só falta separar as 10 inéditas. Estava trabalhando, né? Ah, tá, beleza, então. Então, no projetão. Tá perdoado, é. Porque aí o guerreiro é bisurado mesmo, né? Tá trabalhando. Então, de fato, o guerreiro mostrou que é bisurado, né? Não tá deixando o trabalho dominar ele, o objetivo dele, né? Aí no projetão, o material amanhã já vai estar pronto. Eu quero você lá, hein, o Sargento Ferreira, dando exemplo lá, acertando todas. A gente vai resolver até questões que vocês também não resolveram ainda, ok? Eu vou até divulgar para amanhã até com o pessoal lá da mentoria Papo de Sargento para trazer eles também. Espero que tenha um galerão aí participando, né? Quanto mais gente, melhor. Aí você vai ter agora essa aqui, ó. I wish I had a wife 30 years younger than me. Isso aqui é o pensamento do Sargento Ferreira. O Sargento Ferreira não chegou nem a 30, né? All the alternatives below follow the same comparative form as younger than, except. O que ele está falando aqui? Não, o projetão vai ser domingo, tá? Domingo, 2 horas da tarde. Ele está falando o seguinte, que ele desejaria ou desejava, né, ter tido uma esposa 30 anos mais jovem, né? 30 anos mais jovem do que eu, que ele fala aqui. Aí na alternativa, na questão, ele fala que todas as alternativas abaixo seguem a mesma
a mesma forma comparativa que younger than, exceto, então qual que não segue? Qual que não segue essa mesma forma comparativa? Ó, então fast vai ficar o quê? Faster, seguiu a mesma regra. Clean, cleaner, também. Cheap, cheaper. E careful, aí aqui agora vai ser more careful, ok? E aqui então é a forma em que você deve acrescentar o more. Então temos a letra D de delta como alternativa correta, tá bom? Ó, outro tipo de questão que a ESA não cobrou ainda, que pode cobrar, ou também, né, se a ESA não cobrar assim, uma forma parecida, por exemplo, vai deixar ali o espaço, né, como ela já mostrou ali em 2019, né, a forma gramaticalmente correta do comparativo, né, onde, por exemplo, ela tinha colocado more expensive, não existe, é more expensive, não tem a R no final, ok? Então, pode colocar uns adjetivos, ou até mesmo um advérbio, né, e pedir para você completar, ok? Então, se for uma comparação em relação à ação verbal, né? Por exemplo, no sentido, o careful é uma que aparece, então nem se fala, já apareceu muito, tá? Então essa aqui é 2012, mas conforme o passar dos anos, apareceu muito. Então vamos supor, minha aposta para a ESA, que poderia vir, né? Colocar assim, Peter, ó, Peter drives, ó, than me. Falando, por exemplo, que o Peter dirige, se eu fosse falar, ó, mais cuidadosamente que eu. Aí a opção correta, a alternativa correta, vai ser more carefully, mais cuidadosamente, tá? Uma questão dessa que eu coloquei lá no meu story, muita gente errou, a maioria tinha marcado more careful. O more careful é comparativo adjetivo. Para comparativo adverbial, o modo como a pessoa dirige vai ser more carefully, mais cuidadosamente. Então, eu acredito que a ESA possa colocar dessa forma, tá bom? Ou da forma comparativa, ou da sua forma base. Por exemplo, pode ter lá em relação a bad, de mal, e você ter, só que ele vai estar caracterizando o modo como a pessoa fez alguma coisa. Então, por exemplo, badly, ou beautiful, beautifully, né? Então, a gente também vai treinar mais esse assunto em questões, tá bom? Então, nos nossos viradões. Eu pesquisei comparativo adverbial, achei poucas questões na internet. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar filtrar de outras bancas também, sem ser banca militar, inclusive, aquela que realmente tem o perfil da ESA e a possibilidade real da ESA cobrar daquele formato ali, tá bom? Então, eu vou pesquisar esse tipo de questão para a gente poder resolver aqui, ou talvez em algum viradão, tá bom? Porque é um assunto previsto no edital, que a ESA não cobrou ainda, e não é um assunto tão comum assim de ser cobrado, né, pelas bancas militares, tá bom? Mas a ideia é essa que você está vendo aqui, tá? Na hora da prova vai estar desse jeito aqui, desse modo mesmo. Há uma outra também aqui, tranquila até, que eu acho que seria até legal se a ESA cobrasse. Are in the comparative, except. Então, todas as alternativas estão no comparativo, exceto. Então, aquilo que eu te falei, né? Driver, você tem aqui como motorista, né? Então, ele está aqui caracterizando como aquele agente, né? Que exerce a ação verbal. Você vai ter greater. Aqui sim você vai... o Guerreiro já falou a letra A, exatamente. Ficou um substantivo, exatamente. Tá? Substantivo que em inglês é noun. Ó, greater vem de great. Então, greater, exatamente aqui, é relação adjetiva.
pode ser maior, melhor, vai depender do contexto. Shorter, de short, de menor. E smaller também, de menor. Então, essas três últimas, de fato, na sua forma adjetiva no grau comparativo. Letra A. Então, aqui também é uma forma interessante de cobrança também pela ESA. Ó, aqui vale ressaltar o seguinte, tá? Tem previsão no edital da ESA em relação à identificação de substantivo contável ou incontável. Então, o que eu acredito que até a EA já cobrou, a gente vai chegar nesse assunto também, né, dos quantifiers, que é de fato assim, ele vai colocar uma lista de palavras assim e vai pedir para você assinalar, por exemplo, aquela que é incontável. Isso também é uma aposta minha que a ESA pode trazer como novidade, tá? É uma possibilidade aí que eu acredito. Ó, questão 8. Questão 8 também bem legal. Porque a gente vai ter o seguinte, ó. What is the correct way to complete the text below? Então, qual é aí a forma correta para completar o texto abaixo? Você tem o seguinte, ó. Learning a second language is not learning a first language. Então, o que você tem aqui? Você tem the same, ou seja, o mesmo, né? Então aqui fica claro para a gente que a banca ela quer o quê? O comparativo de igualdade, tá? Então tá falando o quê? Que não é a mesma coisa, não é igual, né? Então aprender uma segunda língua não é igual você aprender a primeira, né? Então is not não é, ó, the same, o mesmo que. Então vai ser o mesmo que. O mesmo que. Aqui eu vou bisurar também daqui a pouco uma outra forma de comparar na forma igual, tá? De igualdade. Então você vai ter o the same, beleza? E sobrou aqui, ó, the same like. Esse aqui, the same like, the same like é quando você está falando que uma coisa é igual, né? It's the same like, é igual. The same like, né? E você tem the same, forma base, the same as, aqui você tem a forma comparativa, ok? Essa expressão the same like, eu não sei se já de maneira informal se ela pode ser admitida, né? Mas, beleza. Caso você tivesse dúvida, mas o the same você iria eliminar por conta da comparação que ele está fazendo no comparativo de igualdade. Aí ele vai falar assim, ó, it's é o quê? É mais difícil. É mais difícil. Então, o que sobra para você? Vai sobrar aqui, você tem hard, lembra que ele pode ser um adjetivo ou um advérbio. Nesse caso aqui ele fala que é mais difícil. Ó, harder, é mais difícil. Aí você elimina aqui, ó, more hard não tem. Né? Aí se fosse o caso, letra A ou C, né? Por questões de formalidade, né? E regra, como dita a regra gramatical, você vai ter letra C como alternativa correta. The same as. The same as. Ok? Chegou mais alguém, eu acho. Fala, Sargento Ferreira. Permissão para falar. Assim, no caso, se fosse like, seria como que vai se fazendo a descrição, assim como daquele bicho que o senhor falou de crime, esse negócio da pessoa. Ah, perfeito, guerreiro. Perfeito, é isso mesmo. Perfeito, perfeito. Se fosse para descrição, perfeito, é isso mesmo. Show, show, é isso aí, cara. Muito bom. Obrigado, tu me salvou, guerreiro. É isso mesmo. Like como é. Exatamente, the same like como descrição, perfeito. E the same as como comparação. Perfeito, ótimo, é isso mesmo, é isso que eu queria dizer. Você foi realmente bisurado. Ó. Realmente, você pagou agora o atraso teu, tá bom, guerreiro? As 10 flecas já ficou paga aqui agora. Vamos aqui seguir, então, ó. Aí vamos para 9, beleza? Então você tem a letra C, nossa alternativa correta. A 9, embora seja da EFON, que é uma questão bisurada, né?
e a gente percebe que ela é bisurada por conta do quê? A EFON, ela gosta de trazer o quê? A exceção à regra gramatical, né? Que eu já falei isso para você. Então, antes de você resolver uma questão da EFON, o ideal seria você perguntar o seguinte: eu já estou bisurado? Pô, estou bisurado. Então, eu vou bater em cima da exceção à regra, ok? Aí, beleza, você pode partir para a EFON, tá? Então, você tem que estar, inclusive, preparado psicologicamente, ok? Por quê? Porque às vezes o cara já acha que tá bom, tá fera, aprendeu tudo, aí quer treinar, quer testar, se depara com a exceção à regra, aí fica perdido. Então, toma cuidado. Então, já vai em mente, se quiser resolver uma questão da EFON, que a EFON vai te cobrar a exceção à regra, tá bom? Então, é para você treinar a exceção à regra. Se você quiser saber quais são aqui as exceções. Isso aí, já vai colocando o gabarito aí, né? Ó, choose the alternative that correctly shows the comparative form of the adjectives below. Então, você vai escolher a alternativa que completa, que mostra, né, corretamente a forma comparativa dos adjetivos abaixo. Aí, olha só, cara, a forma é bisurada demais, ó. Ó, o for, você tem duas formas, né? Você tem further e você tem o farther. Então, você só vai eliminar a letra E. Por quê? Porque ele está querendo o comparativo. A forma comparativa. O superlativo, ela é uma espécie de comparativo que excede a comparação, tá? Ela extrapola a comparação. Por isso que é superlativo. Então, a letra E está fora, tá? Então, se quisesse o superlativo, a palavra escrita superlativo deveria estar presente aqui. Então, isso também para que você não fique, né, pensando coisa errada na hora da prova, tá? Então, se pedir especificamente que você marque o superlativo, vai estar escrito superlativo. Se ele falar comparativo, forma comparativa, aí você pode ter o comparativo de superioridade, por exemplo, né? Ou comparativo de igualdade, inferioridade, que vai precisar de mais um elemento para caracterizar igualdade ou inferioridade, tá bom? Sorte a letra C. Ah, tá, entendi. O Guerreiro falou do bizu do superlativo, né? Também, né? Exatamente, ó. Best é a forma superlativa. Oldest também. Então, elimina a letra D. A letra A. Letra A, você tem, ó, worst. Esse aqui é superlativo, tá bom? O comparativo é worse. O que você pode marcar? Worst, ó, ST de superlativo. Superlativo. Entendeu? Então é um bizu que você pode pegar também aqui. Tá? Ele tem a cara de superlativo mesmo, né? Superlativo, ó, o S e o T que tem. Então, de fato, ó, oldest também, ó, superlativo. Então você elimina a letra A. Letra B, easiest, também é superlativo, ó. Então elimina a letra B. Ficou o quê? Letra C mesmo, tá vendo? Letra C. Further, better, worse, easier, elder. Tá vendo? Aqui também é uma questão, embora seja da EFON, mas foi uma questão que bastava você realmente compreender o enunciado e observar as alternativas. Por quê? A única alternativa que você não tem a forma superlativa é a letra C de acertei. Olha que questão top também, né? Da EFON, tá? Questão top. Agora, quiser praticar EFON, deixa para você praticar depois que você treinar bastante já outras bancas, ok? Ou, de repente, né, você me avisa, então, com antecedência para que eu fique preparado, porque, de fato, eu vou precisar te socorrer. Então, você fala assim, mestre, ó, hoje eu vou treinar EFON, tá bom? Ou então, amanhã eu vou treinar EFON. Amanhã o senhor está disponível? O senhor está de folga? Ah, tô, guerreiro, de tarde. Beleza. Por quê? Eu sei que eu vou receber uma mensagem tua. Aí, beleza, eu tô ali para te socorrer. Beleza? Mas sozinho assim, você botar as caras sozinho lá, meu amigo, aí não, você vai levar bala, né? Então calma aí que eu preciso, né? Não pode, né, ir sem a instrução de um profissional. Não entra não sem a instrução de um profissional. Pois é. Vamos lá. Aí você tem essa aqui agora. Essa aqui também é muito legal, porque essa aqui foi o comparativo de igualdade, promovida pela Escola Naval para o cargo de aspirante, ó.
Which of the alternatives below completes the sentence correctly? Qual das alternativas abaixo completa a frase corretamente? Aí o bizu do SVC, né? Rio de Janeiro, sujeito. Doesn't get, verbo. Ó, Petrópolis, o complemento que é o nosso alvo. Né? Então, vou comparar então esse sujeito, né, com o objeto aqui da oração. Então, ó, você tem as much, vai ficar o quê? Você pode ter o as much. Então, as. Pode ser o so também? Até pode. Lembra que eu falei com você no comparativo de igualdade, né? O primeiro você pode mudar, o segundo não. O segundo não. Então, as many rain. Cara, isso aqui também foi tão bisurada, por quê? Porque ele colocou também junto aqui, ó, quantificador. Pode concordar, ó. Aqui o rain, ele é um substantivo incontável, tá? Então não vai caber many aqui. Por quê? Ó, ainda que você pense assim, mas falaram que choveu tantos ml. Sim, ali foi medido, tá? O que não é contável, ele vai ser quantificado por peso ou medida, tá bom? Então aqui vai ser a unidade de medida. Então não é many. Ó, o outro que tem many você já tira também, que é a letra C. Letra D, perdão. Calma, letra D ali. Aí ficou o que agora? Olha aí, ó. O than é para o comparativo de superioridade. Então você teria as much rain as, né? Então, as much rain as. Ok? Aqui ficou o comparativo de igualdade. Poderia ser so much rain as. Poderia também. Você também estaria intensificando, tá bom? Estaria intensificando ainda mais. Até porque também você, quando tem uma música que era uma música antiga do Summer Electro Hits, não sei se era de 2000, eu acho que vocês não eram nascidos, né? 2008, eu acho. Que eu lembro que era na fase que eu tava, 2007 ou 2008, né? A fase que eu tinha 20 anos, 19, 20, né? Que era a fase que eu até estava estudando para fazer a prova da PM. E aí a cantora falava so many times, ó, ou seja, muitas vezes. Então, se ela falasse so many times, já estaria dizendo que era muita coisa, mas ela falava so many times. Então, se você quiser falar so much rain, ou seja, muita chuva, bastante chuva, então ele vai falar que não chove um tanto quanto em Petrópolis, por exemplo, que está querendo dizer aqui. Então você tem a letra C, dissertei, né? E aqui é um alerta que eu faço para a galera desde o ano retrasado, tá bom? Essa mescla de conteúdo, né? Por exemplo, a ESA antigamente já não fazia muito isso assim, né? De mesclar assim. E aí eu já falava, por exemplo, ó, você pode ter essa mescla no comparativo, no adjetivo, por exemplo, né? Por exemplo, a ESA pode perguntar, como eu falei, né, antes, as três formas ali, se é o adjetivo na forma base, se é no comparativo de superioridade, ou se é no superlativo. Então está cobrando aqui, ó, 3 assuntos em uma única questão, né? Tempo verbal, outra coisa que eu vim alertando também. Eu falava, a ESA começou a cobrar para você completar a frase com um único tempo verbal. E aí depois ela já evoluiu para você cobrar com 2 tempos verbais que ela colocou até no enunciado. Complete the paragraph or complete the text with the simple past or present perfect tenses, né? Com passado simples ou presente perfeito. Então já deu 2 opções para que você possa completar. Agora, uma outra forma que a gente vai treinar no viradão. No viradão não, no projetão. É pedir para você completar com os tempos verbais adequados. Que esse nível a ESA também vai chegar. Ou seja, aí você vai precisar observar os marcadores temporais. Tem, por exemplo, um now, at the moment. Você sabe que ali é um tempo progressivo, né? O progressive. Tiver, por exemplo, lá, aí ele vai, muda a narrativa, coloca yesterday. Você, opa, passado. Aí vai ter lá since, for. Você, pô, presente perfeito. Então, isso eu já vim trabalhando com a galera também ano passado, porque
eu não sabia que a ESA iria colocar eu quero o passado perfeito e passado simples, como ela colocou já no enunciado. Então eu já treinava a galera para identificar com o marcador temporal. E a gente vai continuar nessa mesma pegada. Por quê? Porque tempo verbal também, que a gente vai chegar, está se aproximando do tempo verbal, é um conteúdo assim que ele é padrão, ele sempre é cobrado mesmo. Toda prova vai ter uma questãozinha de tempo verbal. Quantificação e comparativos é o que a ESA também tem costume de cobrar. A ESA já mostrou que é o perfil dela. Porque logo de cara, na primeira prova, em 2019, ela já cobrou o comparativo e com a escrita gramaticalmente correta. E não foi a primeira vez, depois a gente viu a presença do comparativo já ali junto com a questãozinha, né? Na mesma questão, o superlativo, aquela lá que falava do coronel, né? Da patente ser mais alta e a outra mais alta de toda, ou então ele falava, acho que foi o comparativo com o adjetivo na forma base, por exemplo, né? Então, uma outra forma que pode aparecer agora, que eu acredito, vai ser ou para você, né, e aqui recapitulando, fazendo um breve resumo do que a gente estudou até aqui, né, que vai pedir para você completar um espaço com a palavra sendo adjetivo ou advérbio, aí você vai observar se o espaço vai estar ligado ali com o substantivo, né, aí você sabe que é o adjetivo, então, que vai caracterizar uma pessoa, por exemplo, ou uma coisa, né, ou se está ligado, por exemplo, à ação verbal. Aí você vai observar e vai saber que então trata-se de um advérbio, tá? Ou até mesmo na própria comparação, né? E aí eu deixo como exemplo aquele more careful, né? Se for adjetivo, tá? Você vai ter aqui more careful, ou se for advérbio, carefully. E aí você tem também o than. Tá? Então, a comparação adjetiva e a comparação adverbial direta, elas vão ter o than. Ok? Então, bizu assim mesmo, você vai ter de fato pelo termo que vai estar antes, tá bom? Por exemplo, se tiver drives, drives more carefully. Isso, no caso, conjugado na terceira pessoa, né? Agora, se tiver driver, motorista, por exemplo, aí você já vai completar com more careful than. Ok? O bizu está no detalhe do assunto, exatamente, perfeito, tá? Por isso que eu falo que é para você aplicar o bizu do SVC. E aí você tem que identificar o espaço que está faltando lá é para você completar o quê? Uma relação com o substantivo ou uma relação com o verbo, ok? Lembrando que assim, o assunto não para por aqui, tá? A gente encerrou, a gente finalizou, então, em vista do adjetivo e do advérbio, mas a gente vai continuar resolvendo questões desse assunto até o dia da prova. O que acontece é que vai ser o seguinte, a gente vai fazer revisão desse assunto em questões, né? E vai ser naquela bateria de questões. Por exemplo, em um simulado. Falando nisso, rapaz, olha, tive uma ideia agora, hein? Eu já podia liberar o simulado para vocês hoje. Já para a gente corrigir no domingo, no nosso projetão. Olha que ideia boa que eu tive, hein? Vou fazer isso mesmo. Já estamos no dia 7, né? 7, verdade. Tive essa ideia agora. Bom. Hoje é quinta. A gente vai ter um encontro no domingo, né? Vamos fazer isso. Vamos fazer isso mesmo, ó. Boa. Depois eu só corto a parte do simulado e jogo na plataforma como correção do simulado. Vamos fazer isso mesmo. Muito bom. Já para testar, né? Já para o segundo simulado. A gente faz isso então. Beleza? Tranquilão? Tamo junto?